Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética e eu sou o comandante Ricardo. No último vídeo falamos sobre ética no capitalismo e no progresso humano, no qual apresentei uma síntese de um resumo expandido de minha autoria do livro O Livre Mercado e Seus Inimigos, do economista austríaco Ludwig von Mises, que foi publicado como sendo capítulo 24 do livro Direito, Ramificações, Interpretações e Ambiguidades, volume 4, da Atena Editora de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje, iniciamos o capítulo 2 do meu livro Ética, Poder e Corrupção, disponível gratuitamente no site dessa mesma editora, cujo link está na página inicial desse canal. Então, vamos lá. No vídeo de hoje falaremos sobre as características do poder. Na antiguidade, a partir do momento em que vários grupos de pessoas começaram a conviver juntas, harmonicamente, em determinada área territorial, passaram a adotar determinadas características comuns aos grupos que lhes possibilitaram estabelecer vínculos com os mesmos objetivos e trabalhar juntos para alcançá-los. Paulo Bonavides, brasileiro, jurista, jornalista e cientista político, e um dos principais constitucionalistas brasileiros, em seu livro Ciência Política, cita Talcott Parsons, que é sociólogo americano, que conceituou a sociedade como sendo todo o complexo de relações do homem com seus semelhantes. Também cita Mancini, o qual estabelece em meados do século XIX o conceito de nação, como sendo uma sociedade natural de homens com uma unidade de território, costumes e língua, estruturados numa comunhão devida e consciência social. A sociedade deu origem à nação, que trata-se de um agrupamento político autônomo, por meio do qual grupos que têm em comum, particularmente o território, a língua, a religião, os costumes, se unem. Em seguida, surge o Estado, que é a representação política da nação, e que concentra o poder político cedido pelo povo para representá-lo, e principalmente protegê-lo das ameaças externas. Assim, o Estado é detentor do poder político do povo. Entretanto, é um ente fictício, cujas ações são efetivadas pelos representantes eleitos. Assim, seus eleitores têm uma grande responsabilidade, que é eleger pessoas íntegras para exercer funções do Estado, pois elas serão responsáveis por gerenciar os recursos dos pagadores de tributos, empregando esses recursos em prol deles mesmos. Jamais deverão agir em causa própria, porque estarão gerenciando recursos que não lhes pertencem. Assim, esses recursos devem ser empregados com o objetivo de melhorar a vida de quem os paga. Norberto Bobbio, italiano, filósofo, político e senador, afirma que o poder político se identifica com o exercício da força e passa a ser definido como aquele poder que, para obter os efeitos desejados, tem o direito de se servir da força, embora em última instância. A soberania interna é consubstanciada no poder político, que deixa de ser absoluto na pessoa do soberano, e passa por convenção contratual, a partir do fim da Idade Média, ao Estado. Depois de uma luta, derramamento de sangue e muitas revoluções, até que surge um consenso de que o poder pertence ao povo e não a um soberano ou a um ditador. O Estado passa a ser regido por constituições, em razão dos princípios idealizados nos séculos XVII e XVIII pelos filósofos Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, que são chamados contratualistas. Em razão desses princípios, estabeleceu-se
Quais seriam as relações entre o povo e o Estado? Por meio de um contrato, atualmente denominado Constituição, o povo cede parte de suas liberdades e poder ao Estado, que deve ser impessoal. Isso é feito em troca de proteção, organização e condução de sua vida. Assim, o poder político passa a ter superioridade relativa sobre a sociedade, e esta passa a praticar a obediência civil para com o Estado. As constituições existem para proteger o cidadão do Estado por meio dos direitos negativos. Por outro lado, cabe ao Estado proteger os cidadãos de ameaças com base nos direitos positivos também contidos nessas constituições. Já a soberania externa reflete a independência do Estado em relação aos outros Estados, de forma que serão formalmente iguais. Desta forma, cabe ao Estado o poder único e soberano que lhe foi concedido pelo povo, no sentido de que não haverá nenhum outro poder político acima de si, estabelecendo-se na Constituição Federal que o exercício desse poder será repartido em 3. O Legislativo, como primeiro e mais importante poder, responsável pela representação popular e, desta forma, tendo a missão de editar leis. O Executivo, com a missão de executar essas leis e administrar a vida da população. E, por fim, o Judiciário, com a missão de zelar pelo estrito cumprimento dessas leis. Esse sistema de exercício de poder foi idealizado para evitar a concentração de poder na mão de uma única pessoa. Esses poderes jamais deverão se misturar. A Constituição estabelece que são independentes e harmônicos entre si. Isso tem por objetivo a segurança jurídica. Quando um poder se une a outro, abrirá o caminho para o totalitarismo. Para que o Estado mereça a docilidade do cidadão, é necessário que ele realmente proporcione o bem comum. O direito mais básico e fundamental na convivência do Estado com a população é a liberdade de expressão. Sem ela, os excessos praticados pelos representantes do Estado em quaisquer dos poderes ficarão sem controle e porque serão encobertos. A tendência desses excessos será aumentar. A Constituição Federal estabelece que cabe a um poder do Estado controlar o outro. É justamente por essa razão que a união de um poder com o outro é danosa para a sociedade, porque esse controle desaparece. Norberto Bobbio afirmou que os mecanismos constitucionais que caracterizam o Estado de Direito têm por objetivo estabelecer principalmente as liberdades negativas do cidadão. Liberdade e poder são duas realidades contrastantes entre si, sendo que a teoria do controle do poder e a limitação das tarefas do Estado procedem no mesmo passo. Na concepção liberal, para o indivíduo, o Estado é um mal necessário, que deve se intrometer o menos possível na esfera de ação dos cidadãos. Os países que adotam o sistema democrático, com a clássica divisão do exercício do poder, gozam de uma característica importante desse sistema, que é impedir o absolutismo no poder. Atualmente verifica-se que, em alguns países autodenominados democráticos, há a instalação de governos autoritários de forma gradual, utilizando-se de métodos de concentração paulatina de poder, à revelia dos preceitos democráticos por meios espúrios. O objetivo desses governos é alcançar o absolutismo por meio do autoritarismo. Para tal, utilizam várias formas de reduzir a capacidade de reação da sociedade, atuando para o seu enfraquecimento, exercendo um constante controle sobre a vida dos cidadãos, eliminando seus direitos e liberdades, não atendendo às suas necessidades, aplicando a repressão àqueles que expressam posicionamento contrário às suas pretensões, dispersando grupos, eliminando e prendendo líderes, etc.
O objetivo é transformar o povo numa massa amorfa, sem liderança para facilitar o controle absoluto. A Constituição Federal é uma carta que possui 2 tipos de normas, as mutáveis e as imutáveis. Para as mutáveis, há regras dispostas na própria Constituição que permite sua alteração pelo poder constituinte derivado, ou seja, o Congresso, que é delegado pela sociedade aos seus representantes eleitos, que compõem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Já para as normas ditas imutáveis, não significa que jamais poderão ser modificadas. O poder originário continua com a nação. Assim, essas normas só poderão ser alteradas revogando-se a Constituição vigente e elaborando-se uma outra, por meio de representantes eleitos exclusivamente para esse fim, com o requisito de serem bem capacitados juridicamente, com reputação ilibada, caráter, imparcialidade e para essa importante missão. Quando aquele que é investido no mais alto cargo do Estado, o chefe de Estado, podendo também ser chefe de governo, não possui as devidas qualidades para ocupá-lo, a sociedade precisa estar vigilante, para que ele não comece a manipular o sistema para se manter no poder. Thomas Jefferson, o 3º presidente norte-americano que presidiu os Estados Unidos da América de 1801 a 1809, afirmou que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Quando a sociedade perceber os mínimos indícios de que seu chefe de Estado está manipulando o poder para se eternizar nele, deve imediatamente tomar providências para que isso não aconteça, antes que sua capacidade de reação seja neutralizada. Norberto Bobbio menciona um princípio proposto por Stuart Mill, pelo qual o Estado só pode interferir na liberdade de ação de qualquer cidadão apenas com o objetivo de proteger a coletividade. Ou seja, a única razão pela qual o poder legitimamente exercido de um poder coercitivo sobre qualquer membro da sociedade, contra a sua vontade, é evitar danos aos outros, representando um motivo evidente para puni-lo com sanções legais correspondentes ao ato ilegal praticado. Da mesma forma, cita o economista austríaco Friedrich von Hayek, cuja teoria sobre a liberalismo e democracia o levou a concluir que ambos respondem os mesmos problemas diversos. O liberalismo aos problemas de funções de governo, em particular a limitação de seus poderes, impondo limites. Já a democracia responde ao problema de quem deve governar, no caso, a maioria, e com quais procedimentos. Tudo isso para evitar os respectivos opostos, que são o totalitarismo em relação ao liberalismo e o governo autoritário, ou despótico em relação à democracia. Assim, um Estado será tão liberal quanto mais reduzidos forem seus poderes de interferência na vida do cidadão. Economicamente, caberá ao mercado com a sua mão invisível, segundo Adam Smith, autorregular-se. Com relação à sociedade, no seu processo constante de evolução, caberá a ela, inicialmente, a sua própria regulação por meio de costumes, somente transformando, posteriormente, esses costumes em leis, quando se chegar à conclusão que devem ser observados por todos. O poder conferido ao Estado não pode ser usado para a contínua formulação de normas legais, pelos mais diversos motivos para interferir na vida do cidadão de forma a regulamentá-la ou regulá-la abusivamente. Por outro lado, o poder, quando bem utilizado, orientando a sociedade, atendendo às suas necessidades de forma transparente, favorecendo o trabalho, premiando o mérito, coordenando a diversidade social para que se mantenha coerente e possibilitando a sociedade caminhar numa direção correta, esse poder, quando além de tudo for ético, será um fator de evolução, porque será eficiente,
adquirindo a confiança da sociedade porque está sendo exercido de forma correta. Dessa maneira, será legitimado. Outra coisa, entretanto, caracteriza fundamentalmente o poder político, que é existente numa sociedade humana. Não existe vácuo de poder. Toda vez que o detentor de um poder deixa de exercê-lo, alguém o fará. Desta forma, cabe à sociedade permanecer sempre atenta para preservar sua democracia, como bem ensinou Thomas Jefferson, permanecendo eternamente vigilante. Por fim, podemos verificar que a postura ética associada ao caráter são duas ferramentas essenciais ao controle do poder. Bem, por hora era isso que eu queria transmitir para você que me prestigia nesta manhã de domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou do conteúdo, deixe o seu gostei e, se desejar, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo, no qual falaremos sobre o exercício do poder. Este é o canal Falando sobre Ética e eu sou o comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.